Bom, pessoal, isso aqui é aula sobre carga elétrica, tá? Da atividade complementar. A quinta atividade lá que a gente postou lá para vocês. Não sei se eu já postei para o terceiro. Não postei, eu vou postar ainda. Então, vamos entender um pouquinho o que é carga elétrica, tá? Então, os antigos gregos, bem antigos lá, que é o que se tem registro, eles costumavam esfregar ou atritar pele de carneiro com âmbar, tá? Deixa eu uma fotinha do âmbar aí. O que é o âmbar? É, Quem já viu aquele filme Jurassic Park no começo, eles tiram o DNA de um dinossauro de dentro de um inseto que está fosforizado de um âmbar, tá? Âmbar é uma resina vegetal que ela se torna sólida. E ela tem um aspecto bonito nessa coloração aqui, que às vezes usam para fazer joias, ornamentos escolar, brincos, essas coisas. Ou se for muito grande, alguns fazem escultura nela, fica bonito. Ainda mais quando vem com insetos dentro. Às vezes um inseto cai em cima de alguma formiga ou de uma abelha e fica fosforizado ali. Então fica, é um, como se diz, é algo bonito e dá para fazer enfeites com ele, tá? E eles atritavam o âmbar com a pele de carneiro e esse âmbar começava a começava a atrair pequenos objetos, tá? Então, eles começaram a perceber que essa força de atração começou a chamar a atenção do pessoal na época. Então, o âmbar, pessoal, em grego significa essa palavra aí, que eu não sei pronunciar, tá? E significa elétron, né? Então, daí o nome de forças elétricas, porque o âmbar atrás significa elétron e essas forças de atração com pequenos objetos, como penas, palhas, pequenos papeizinhos, talvez. Quem aqui já brincou de. Eu brincava quando eu tinha cabelo, de esfregar a régua no cabelo e atrair pequenos pedaços de papel na escola, assim. Pelo menos no meu ensino fundamental eu fiz isso. Eu não fazia, né, na época. Então, essas forças elétricas, que deu origem a essas forças elétricas. Então, os fenômenos elétricos, pessoal, hoje nós sabemos que tem a ver mais com a estrutura da matéria, tá? Todo mundo já sabe o que é matéria, né? Matéria seria uma definição de tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e produz e possui massa, né? Então, seria uma definição mais assim de a gente entender um pouco melhor. Então, nós sabemos que todo o corpo, que é de matéria, né, feito de matéria, ele possui o quê? Átomos, né? E esses átomos, pessoal, ele é dividido lá, vocês já viram na química, em elétrons, prótons e nêutrons, tá? Lembrando que os elétrons e os prótons, eles têm uma propriedade física que nós chamamos de carga elétrica, tá? Então, por isso que vem essas forças elétricas. Então, hoje nós sabemos que os elétrons, os prótons, têm uma carga elétrica, tá? Então, esse aqui é um esquema de um átomo de hélio, né? Que tem dois elétrons aqui. Na verdade, pessoal, isso aqui não é um... O átomo não é assim, tá? Isso aqui é só um modelo para a gente tentar entender. Aqui seria as órbitas, os níveis de energia dos elétrons, e aqui essas bolinhas azuis e vermelhas são o núcleo dele, só para a gente entender um pouquinho. E os prótons que ficam aqui no núcleo, ele tem carga elétrica positiva, tá? E os elétrons ficam aqui na eletrosfera, em volta do núcleo, eles têm carga elétrica negativa. Isso aí vocês já viram lá na química. No início do primeiro ano, né, na química. E os nêutrons não têm carga elétrica, tá? Eles não possuem carga elétrica. Então vamos lá. Vou falar um pouco do Charles Coulomb aqui, porque carga elétrica tem o nome dele, tá? Esse Charles Coulomb, ele criou uma balança de torção, pessoal, e esse Henry Cavendish, ele usou para medir a atração gravitacional, tá? Então, essa bala de torção, vou mostrar uma fotinha agora mesmo. Então, ele criou essa para medir essa força elétrica, ele pegou corpos carregados eletricamente e mediu essa força, conseguiu medir essa força, esse Charles Coulomb. E esse Henry conseguiu comprovar a atração universal, aquela lei de Newton, tá?
forças da atração gravitacional universal. O Coulomb usou essa lei de atração universal de Newton. Ele pensou que também poderia se aplicar à lei de atrações elétricas, né? Então, corpos eletrificados podia ter uma mesma lei para poder voltar só para cargas elétricas, semelhante à lei da gravitação universal, tá? Então, ele criou a lei de Coulomb, que é a mesma estrutura da lei da atração universal de Newton, tá? Vamos continuar aqui. Isso aqui é a balança de torção, pessoal. Como que ela funciona? Isso aqui é um esqueminha. Então, tem um fio aqui de torção. Aqui eu tenho uma esfera carregada com Q2, outro aqui Q1. Isso aqui é só para dar um contrapeso, para poder, para ela não ficar equilibrada. Aqui tem uma haste prendendo as duas esferas. E de acordo com a atração e repulsão, dá para calcular essa força de acordo com que a balança, esse fio vai se torcendo, tá? Então, dá para medir essa força de torção, e ele, com isso, conseguiu fazer a lei de Coulomb, que é essa aqui, ó. K é a constante dielétrica do meio, né? Constante elétrica do meio. Depende do meio que está essas cargas, né? Se for no vácuo, se for no ar, essa aqui é um para cada meio. Geralmente, quando caem problemas para nós no ensino médio, elas são todas no vácuo, tá? A carga de um corpo, a carga do outro, e d ao quadrado é a distância entre essas cargas, tá? Entre esses corpos. E lembrando que isso aqui serve para cargas pontuais ou esféricas, sim. Esféricas também dá para usar, dependendo do problema, tá? Mas geralmente vamos falar cargas pontuais, cargas ponto a ponto. Tá? Então isso é a balança de torção e essa aqui, a lei de Coulomb, é essa equação aqui. Ó. No SI, pessoal, carga elétrica a gente mede em Coulomb, tá? Então Coulomb escreve-se assim e representa um C maiúsculo, tá? Então, por isso que eu falei do Coulomb, que levou a carga elétrica, levou até o nome dele. Vamos falar de alguns princípios da eletrostática, que é uma parte bem no inicial do nosso da matéria do terceiro ano. Tá? Então, primeiro é o princípio da atração e repulsão. Tá? Por exemplo, aí está vendo um senhor e uma senhora aí que estão alegres, não se vê, estão se atraindo. E repulsão. Tá vendo que aqui tem um sinalzinho de mais e um de menos, né? Aqui tem um de mais e um de mais, então sinais contrários, há uma atração, sinais de mesmo sinal tem uma repulsão. Vou fazer um esquema aqui. Não sei se vocês conhecem essa esfera aí, pessoal. De algum desenho, conhece? Não, Não? Vocês nunca viram o Dragon Ball Z, não? não. As esferas do dragão? Pelo amor de Deus. Né? Então tá, pessoal, aqui, ó. Tem duas esferas, tá? Uma está carregada positivamente e outra negativamente. Está com excesso de cargas, ou seja, está com excesso de elétrons e essa aqui está com falta de elétrons. Quando isso acontece, pessoal, há uma força de atração entre elas, tá? Zay. Há uma força de atração entre elas, tá? E se eu tiver. Vamos supor que essa aqui está carregada negativamente e essa aqui positiva, também é uma força de atração, tá? Se as duas estiverem com excesso de cargas negativas, a força é diferente, é uma força de repulsão. Se for positivo com positivo, também será de repulsão, tá? Então, cargas elétricas é corpos com excesso de cargas, um diferente do outro, um positivo, outro negativo, vai haver força de atração. Se as cargas forem do mesmo sinal, repulsão. Cargas de sinais diferentes, atração. Sinais iguais, repulsão, tá? Então esse é um princípio da atração e repulsão. Outro princípio que a gente tem é o de conservação das cargas. Vamos supor que eu tenho uma esfera aqui que ela está com excesso com, vamos supor, um pouco, 4 cargas positivas aqui. Digamos que ele perdeu 4 elétrons dessa esfera. E a carga dela então vai ser Q1. Tá? A outra esfera, ela está com 6 sinal de menos aqui. Então, vamos supor que ela tem 6 elétrons a mais do que essa aqui. A gente chama de Q2. Em um determinado momento,
essas esferas entram em contato, tá? Quando elas são separadas novamente, uma ficou com um sinal de negativo, a outra também. Isso é o seguinte, essa lei, aí eles ficaram com a carga Q1 e Q2, que a carga de Q1 mudou, tá? E de Q2 também mudou. Então, pelo princípio da conservação das cargas, a soma das cargas no início tem que ser igual à soma das cargas no final, tá? As esferas, aqui eu estou considerando que as esferas são idênticas, por isso que aconteceu desse jeito, tá? Vamos supor que elas são do mesmo tamanho, do mesmo material. Quando é assim, as cargas tendem a se somarem e dividirem por igual as duas esferas. Então, por exemplo, aqui, se eu somar 4 mais com 6 menos, vai dar 2 menos sobrando, né? O que você vai fazendo os pares mais e menos aqui. Então, quando eles se separam, ficou com 2 menos. Cada um vai ficar com um elétron a mais aqui, digamos assim. Ok, pessoal? Ou seja, conservação das cargas significa que essas cargas elétricas não desaparecem, elas não aparecem do nada, não. Elas estão ali e continuam ali até no final, tá? Então você não consegue destruir nem criar cargas elétricas. Conservação, quantização das cargas elétricas, tá? Vamos lá. Nós temos a carga elétrica elementar, tá? O elétron, a carga elétrica elementar dele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ela é negativa. E do próton? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb positivo. Então, eles têm a mesma carga, só mudam os sinais. Lembrando que o próton é positivo, o elétron é negativo. Para a gente calcular a quantidade de cargas elétricas, é fácil. O que é? Vem de quantidade de carga. O N seria o número de elétrons ou o número de prótons que você quer calcular. E a letra E é a carga elementar, tá? Então, você vai usar esse valor aqui, tanto para o próton quanto para o nêutron, vai depender do que você está trabalhando. Então, geralmente os prótons, geralmente não, os prótons ficam sempre ali no mesmo lugar, tá? Quem se movimenta são os elétrons. Então, o que é a quantidade de carga? N é o número de elétrons, que você perde ou que você ganha, e E é a carga elementar, tá? Quando eu falei prótons aqui, pessoal, porque às vezes o corpo perde elétrons, então ele fica com um número de prótons maior do que o de elétrons, tá? Então ele fica com carga positiva o corpo. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre carga elétrica de material que a gente tem era isso. E a mensagem do nosso amigo mestre Oda é: fazer as atividades vocês devem, tá? Então, essa é a mensagem do slide final aí. E agora eu vou abrir a perguntas, tá? Caso alguém tenha alguma pergunta, que gostaria de fazer.